Good afternoon, sunshine! Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Fala Teacher, nossas reuniões semanais. E o tema da nossa live de hoje é como melhorar o listening, como melhorar o seu ouvido para você ouvir o inglês e entender o que está acontecendo. Vou te falar aqui, 1, 2, 3, 4, vou falar aqui para você 4 passos. Deixa eu anotar aqui o tema, né? Como melhorar o listening. Como melhorar o listening? Como ouvir melhor, né? Como entender melhor quando alguém estiver falando inglês com você. Então, esse é o Fala Teacher, né? Como você já sabe, se você é nova por aqui, vou te explicar. De segunda a sexta, todos os dias, de segunda a sexta, às 5h05 da tarde, a gente tem a nossa live diária, que é o Fala Teacher, onde eu trago para você estratégias, ferramentas, mudança de mindset, passos a passos para ajudar você a conquistar a sua fluência. Eu sou a Teacher Janaína e bora lá para mais um Fala Teacher. Bora convidar umas pessoas aqui para participarem, né? Para estarem aqui com a gente poder começar os trabalhos aqui, certo? Então, bora lá. Então, uma das grandes dores, dos grandes perrengues que a gente passa na hora de falar inglês, na hora de aprender inglês, e que eu ouço muito e que também foi, pra mim, que foi difícil, é o listening. Ouvir o inglês, ouvir quando os nativos falam e entender o que eles estão falando, né? Então, as duas maiores dores quando a gente tá aprendendo o idioma é falar e ouvir, né? O mais desafiador acaba, assim, para a grande maioria das pessoas é o falar, né? Falar inglês. Mas o ouvir também é uma certa dificuldade ali. E aí eu quero falar com você aqui 4 passos, 4 coisas que você precisa fazer para melhorar o seu listening, para você melhorar, para você realmente ouvir e entender o que estão falando, tá? E lembrando assim também que tudo é questão de prática. A gente fica bom em tudo aquilo que a gente faz bastante. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Eu lembro quando eu estudava inglês, e aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade com o listening, né? Então, assim, eu tinha dificuldade para entender o que estava sendo dito. E algumas vezes que eu conversei com a minha teacher, eu falava, teacher, realmente a parte do listening é a parte mais desafiadora para mim. Realmente eu tenho muita dificuldade para entender quando eu ouço um áudio, um listening, o que eu faço? E aí ela falava pra mim, olha, não tem segredo, não tem como eu te ensinar uma fórmula mágica. A única coisa que você precisa fazer é ouvir bastante. Quanto mais você treinar, melhor vai ser, mais fácil vai ficando com o tempo. Então essa era sempre o que ela me falava, né? Sempre ali ela tava com essa dica pra mim ali. E aí eu olhava assim, então se é isso, né, que eu preciso fazer, então tem que fazer isso e pronto, tá? Mas não é só isso que você precisa fazer, tá? Então eu trouxe aqui 4 coisas que você precisa fazer para melhorar o seu listening, tá? Primeira coisa, para você entender quando alguém falar alguma coisa, você, antes de melhorar o seu listening, você precisa melhorar a sua pronúncia, tá? Porque se você não souber falar a palavra corretamente, se você está pronunciando uma palavra de maneira errada, então, com certeza, quando você ouvir alguém, né, um nativo, falando aquela palavra da maneira correta, você não vai entender, porque você não vai reconhecer aquela palavra, porque você fala errado. Então, a primeira coisa, para melhorar o listening, é melhorar a sua pronúncia. Você precisa aprender a falar corretamente as palavras. Eu não tô falando aqui de sotaque, falar como uma nativa, sabe? Falar como se inglês fosse a sua primeira língua, não é isso. Mas é a questão realmente de você pronunciar as palavras corretamente, porque você só vai conseguir reconhecer aquele som se você conhece ele. Você só vai conseguir ouvir e entender aquele som se você conhece aquele som. Se você sabe falar aquela palavra certinha. Porque se você tá achando que pronuncia de um jeito, tem certeza que tá pronunciando de um jeito, mas você tá pronunciando errado, quando você ouvir a pronúncia certa, você não vai identificar.
Então, por isso que às vezes a gente tem dificuldade aí, né? Ver as pessoas tendo dificuldade para aprender, para entender o listening, porque simplesmente estão pronunciando as palavras incorretas, tá? Então, foque aí, tire um tempo, né, dos seus estudos aí para aprender a pronunciar as palavras corretamente, sabe? Então, tira aí um tempo para você anotar. Você pode usar aquela estratégia, né, de você escrever como se fala. É super válido, vai te ajudar, tá? Faça isso, vai te ajudar. A questão de ouvir e pronunciar, ouvir e repetir, ouvir e falar junto. Então, assim, para melhorar a sua pronúncia. Então, foque em melhorar a sua pronúncia todos os dias um pouquinho. Lembrando que isso é um processo gradativo. Sabe, não é para ficar pesado, não é para ficar difícil. É para ser leve, é todos os dias um pouquinho, sabe? É praticar um pouquinho, é estar atenta, é ter a presença plena ali, aprendendo aquilo ali direitinho, sabe? Com paciência, sem pressa. Se você aprendeu a pronunciar uma palavra corretamente no dia, você tem que comemorar, porque você está evoluindo, você está aprendendo. Então, sem pressa, sabe? Com paciência com você mesma, entendendo que é um processo que todos os dias você vai melhorando, hoje melhor do que ontem. Então foque em número 1, melhorar a sua pronúncia. Aprender a pronunciar as palavras corretamente vai te ajudar no listening, tá? Então não confia muito em você não, tá? Você fala assim, eu acho que pronuncia assim mesmo. É isso mesmo. Não confia, tá? Confere, pega aí um aplicativo, até o Google Tradutor mesmo, você coloca lá a palavra e coloca para ouvir a palavra, mas não confia na sua intuição não, verifica, porque senão você vai aprender errado e aí depois para você mudar isso aí vai ser mais difícil, tá? Então, o passo número 1 é você melhorar a sua pronúncia, ok? Passo número 2, aprender muitas palavras, tá? Aumentar cada vez mais e mais a sua base de vocabulário. Porque se você não conhecer a palavra, se você ouvir, você não vai saber. É questão realmente, né? De que como é que você vai identificar se você não conhece? Então, se a pessoa tá falando lá sobre coisas que você não sabe em inglês, a pessoa tá falando sobre, por exemplo, sobre emagrecimento, alimentos, exercício físico, malhação, dieta, não come isso, não come aquilo. Se você não conhece esse vocabulário dessas coisas, então você não vai entender simplesmente porque você não sabe inglês. Se a pessoa fala lá, por exemplo, né, to lose weight, que é perder peso, mas você não sabe que perder peso em inglês é lose weight, não vai adiantar nada. Você vai ouvir que lá é um barulho, porque você não tem um conhecimento. Então, foque em aprender palavras novas todos os dias. Você precisa saber os nomes das coisas para você aprender. Então, quanto mais palavras novas você souber, mais fácil vai ser de você ouvir o listening, de você entender o listening ali, saber do que se trata, do que tá falando. Então, tenha como objetivo aprender palavras novas todos os dias, ok? Aprenda coisas novas todos os dias. E já que você tá aprendendo palavras novas, você já vai aprender a pronúncia certa, que é o 1 e o 2 aqui, juntinhos, unidos ali, tá? Então, para você melhorar o seu listening, você precisa ter uma base grande de vocabulário. Então, aprenda muitas palavras, aprenda coisas novas todos os dias, aprenda muito. Eu tenho como objetivo, não sei, 10 palavras por dia, 5 palavras por dia que seja, tá? Que já vai te ajudar muito, muito, muito você aprender palavras novas todos os dias. Quanto mais palavras você conhecer, mais você vai entender quando alguém está falando. Então, você pode, por exemplo, assim, focar em aprender vocabulário novo por temas, né? Então, por exemplo, assim, hoje eu quero aprender sobre o universo da maternidade. Você vai aprender coisas sobre maternidade, né? Sobre o bebê, amamentação, chá de fralda, as roupinhas de bebê e sobre a mamadeira, essas coisas, entendeu? Você aprende palavras novas, vai aprendendo ali coisas, sabe? Então você pode focar em temas diferentes para você aprender. Hoje eu quero aprender sobre restaurante. Hoje eu quero aprender sobre profissões, lugares da cidade, entendeu? Vai por temas, vai estudando por temas. Tira, por exemplo, hoje eu quero aprender tudo sobre cozinha, os utensílios, os aparelhos, os móveis,
E aí você, sabe, você foca em temas, você vai aprender palavras novas. E aí também lembrando para você focar em aprender as palavras, como pronunciar elas certinho, né? Pra você já aprender tudo certinho, tá? O passo número 3, a dica número 3 é: não entenda somente o contexto geral do assunto que você está ouvindo, tá? Preste atenção nos detalhes, tá? Eu falo pra você assim, aqui eu quero que você entenda o seguinte, tá? Ouvir um áudio, ouvir ali, né, um filme, um episódio de uma série, alguma coisa assim, e entender do que eles estão falando no contexto geral é ótimo, é maravilhoso e tá super ok. É só isso que você precisa. Mas aqui a gente tá falando de coisas para você fazer para melhorar o seu listening. Então, dentro desse contexto de melhorar o seu listening, eu quero que você entenda que você vai focar em prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, assim, você tá assistindo um filme, né? Você entendeu o contexto geral do filme. Então, agora é o momento de você parar e prestar atenção num pequeno trecho. Tira 10 minutos ali do filme, tira um pedacinho ali da série que você está assistindo e entenda o contexto, entenda ali sobre o que tá falando, mas agora pare, preste atenção nos detalhes, sabe? Pare e olhe a frase, fala, nossa, peraí, deixa eu entender esse pedacinho aqui, essa palavra que eu não conheço, deixa eu olhar aqui, deixa eu anotar, é assim que pronuncia, é assim que fala. E eu lembro uns anos atrás, quando eu tava assistindo um filme, João e Maria, Os Caçadores de Bruxa. E aí, num momento lá, o rapaz, ele tinha sido ferido, acho que era o João, tinha sido ferido. Eu tava assistindo o filme sem legenda, nem nada. E aí, tava servindo um potinho pra ele, né? Uma senhora, alguém, não lembro direito, tem muitos anos isso, mas ficou marcado, é um exemplo bom aqui pra você entender. Tava sendo servido pra ele se recuperar ali dos ferimentos, um potinho com alguma coisa. E aí falava assim, você precisa tomar um pouco de não sei o quê. E eu entendia todo o contexto, entendia que a pessoa tava falando, eu fiz aqui não sei o que lá pra você precisa se alimentar, eu preparei isso aqui pra você comer. E aí eu entendi todo o contexto, mas falava uma palavra lá que eu não entendia. E aí, assim, eu falei assim, gente, isso que tá sendo servido pra ele não é sopa, porque eu sei que sopa é soup, tá? Isso que não é meal, não é food, não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Que palavra é essa, tá? Então, assim, eu poderia continuar assistindo o filme? Poderia, eu tinha entendido o que estava acontecendo, tava servindo aquela cumbuquinha de alguma comida líquida pra ele, mas eu fui prestar atenção nos detalhes. Então, aí eu coloquei a legenda em inglês e aí eu aprendi uma palavra nova. A palavra que estava sendo usada era porridge, que era mingau, tá? Então, não era ensopado, não era caldo, não era sopa, não era arroz com feijão, era mingau. E aí, naquele momento, eu aprendi uma palavra nova. Eu entendi todo o contexto, eu tava vendo o filme, eu tava entendendo, né, o contexto geral do que tava acontecendo, mas eu quis prestar atenção nos detalhes, aí eu aprendi aquela palavra. E é isso que você precisa fazer, tá? Porque aqui, essas dicas que eu tô te passando é realmente com o intuito de você melhorar o seu listening, tá? Quando você for assistir sua série, seu filme, ouvir música, assistir vídeos, é outra coisa. Entendeu a ideia geral? Tá conversando com alguém, entendeu a geral? Tá ok. Mas aqui a gente tá falando de estratégia para melhorar o seu listening. Então, separe um momento para você prestar atenção nos detalhes. Nem que seja para você aprender uma palavra nova, tá ok, tá? E o quarto passo aqui, né, a quarta dica que eu quero dar para você de algo que você pode fazer para melhorar o seu listening é a repetição. Simples assim, repetir. Ouça o mesmo áudio várias vezes, prestando atenção nos detalhes, repetindo, acompanhando, falando junto, só ouvindo repetidamente. A repetição vai te levar à excelência, vai ajudar você a melhorar, tá? Então, é como eu sempre dou um exemplo aqui, gente, atleta. O atleta, né, seja lá de qual for, o Neymar, por exemplo, o Neymar tá careca de saber o que tem que fazer num jogo de futebol. Ele conhece todos os passes, todos os movimentos, o que pode, o que não pode. Ele sabe aquilo ali nos detalhes. Mas não é por isso que ele não pratica, repete sempre, tá?
Para quê? Para aperfeiçoar, para melhorar cada vez mais. Então não é diferente. Tudo aquilo que a gente pratica bastante, tudo aquilo que você repete, vai melhorar cada vez mais a sua performance. Então ouça com o intuito de repetir, prestando atenção nos detalhes. A repetição vai te ajudar a você conseguir melhorar o seu listening. Aí você vai familiarizando, você vai ouvindo, você vai identificando as palavras, você vai vendo aonde que emendou uma palavra na outra, aonde que foi que pronunciou, né, de uma maneira que você pronunciava errado, e você vai aprendendo e vai fluindo ali. Então a repetição é importantíssima, ok? Simples assim, tá? Então eu trouxe aqui pra você 4 passos para você melhorar o seu listening, que é: melhore a pronúncia, tá? Aprenda palavras novas. Entenda o contexto, mas preste atenção nos detalhes do áudio e repita o áudio. Repita sempre, sempre, cada vez mais. E com essas 4 dicas, você não precisa praticar todas de uma vez, mas vai usando elas. Cada semana você usa uma dessas estratégias para melhorar o seu listening. E assim você vai fazendo e você vai melhorar, tá? Não tem segredo. Então, para melhorar o seu listening, lembre de fazer essas 4 coisas aqui, essas 4 dicas que eu te ensinei, tá bom? Aprenda muitas palavras novas, né? Melhore a sua pronúncia, aprenda a pronunciar as palavras direitinho. Foque ali também, prestando atenção nos detalhes também, né? Para ali e presta atenção naquele áudio ali, nos detalhes, e repita. Repita, ouça o mesmo áudio várias vezes, ok? Então faça isso, que eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito o seu listening, tá? E a gente se vê amanhã pro próximo Fala Teacher. See you, bye bye.